Então, boa tarde. Eu estou aqui em representação do presidente da Associação dos Amigos do Livro em Macau, o Rui Rocha, porque ele hoje tinha uma conferência no IPM e infelizmente não conseguiu chegar a tempo. Em princípio acabava às 5h30, mas pelos vistos depois deve-se ter prolongado com o debate e, portanto, pronto, eu fiquei como suplente para fazer a apresentação e, portanto, vou fazer a apresentação da professora Dora Gago. É um prazer. A professora Dora Gago, muitos de vocês conhecem, é professora associada da Universidade de Macau e presentemente é a diretora do Departamento de Português. Se eu disser alguma coisa que não está correta, eu tirei um currículo. A formação da professora Dora Gago é em literatura portuguesa, formação inicial, depois tem um mestrado em estudos comparativos, estudos literários comparativos, e tem um doutoramento em línguas românicas e literaturas. E depois, continuando nesta linha, penso eu, tem um pós-doutoramento em estudos literários. Outros dados importantes sobre a professora Dora é que ela, para além de ser uma académica com uma vasta obra publicada e premiada, é também uma autora de ficção também premiada. E, portanto, eu vou aqui referir só alguns dos prémios que ela recebeu em termos da sua carreira académica e também da sua carreira literária. Portanto, em 2005 tem uma menção honrosa com um ensaio sobre Miguel Torda, e, portanto, essa menção honrosa é-lhe concedida pela Universidade de Coimbra. Depois, em 2006, tem um prémio sobre... Eu estou a traduzir do inglês, desculpem diretamente, portanto, hesito um bocadinho, não tinha isto em português. Tem um prémio sobre Manuel da Fonseca, com o livro... é o Prémio Manuel da Fonseca. O Prémio Manuel da Fonseca. O Prémio Literário. Dizer, exato, o Prémio Literário Manuel da Fonseca, com o livro A Sul da Escrita. Tem também o Prémio Manuel Laranjeira, também um prémio sobre conto, relacionado com o conto, em 2008. Depois, em 2009, torna a ter um prémio, o Prémio Hernani Cidade, também de conto. E em 2019 tem um prémio no âmbito académico como professora distinta, concedido pela Universidade de Macau. Estou-me a esquecer de alguma coisa? Não. Portanto, eu penso que não vale a pena, se calhar, dizer muito mais. A professora depois acrescentará aquilo que achar que é conveniente.
e no fundo nós estamos aqui para ouvi-la falar do José Rodrigues Miguéis, sobre o qual ela tem também vários textos e estudos, não é verdade? Sim, sim. E daí ter sido, portanto, a pessoa indicada para nos fazer esta apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço imenso a tão generosa apresentação da doutora Ana Paula Dias. Agradeço também o convite que me foi feito pelo doutor Rui Rocha. Agradeço à Associação Amigos de Macau e felicito pela iniciativa. E agradeço, claro, também à Fundação Rui Cunha por ter acolhido esta iniciativa. E, claro, agradeço também, muito especialmente, a todos vocês que estão aqui presentes para me ouvir. Falar de Rodrigues Miguéis é para mim um grande prazer. Para já foi um dos meus autores preferidos da adolescência e depois, curiosamente, foi também o autor com o qual eu me iniciei em algumas atividades académicas quando fui leitora do Instituto Camões na Universidade Oriental da República, no Uruguai, em Montevideo. Eu estive em Montevideo a lecionar em 2001 e coincidiu precisamente com o centenário de Rodrigues Miguéis, que nasceu em 1901, a 9 de dezembro. Então foram organizadas lá em Montevideo, no leitorado, algumas atividades, nomeadamente uma exposição e também algumas palestras. Rodrigues Miguéis é, sem dúvida, um dos grandes autores da nossa literatura, embora neste momento esteja bastante esquecido. Há realmente muita gente que não o conhece, que nunca ouviu falar. Para isso contribui também o facto de muita da sua obra estar neste momento esgotada, relativamente a alguns problemas com direitos de autores, com herdeiros, enfim, questões de origem, sobretudo, legal. Eu vou começar por fazer uma breve apresentação da vida e obra do autor e depois como a melhor forma de o homenagear, penso que é ler a sua obra. Vou apresentar-vos alguns certos, sobretudo de um conto que se intitula Beleza Orgulhosa e que foi escrito em 1938 ou 39, a dúvida é do próprio autor. E nesse conto nós vamos procurar técnicas cinematográficas, ver de que modo é que Rodrigues Miguéis, na sua escrita, trouxe para a sua escrita o cinema e as técnicas cinematográficas. Isto apesar de Humberto Eco dizer que são os realizadores de cinema que usam as técnicas literárias, não é? Mas vamos ver algumas passagens relevantes. Quanto aos dados biográficos, ele nasceu em Lisboa, a 9 de dezembro de 1901, licenciou-se em Direito. Após a sua licenciatura em Direito, deu aulas no Liceu Gil Vicente e, a seguir, em 1929, partiu para a Bélgica com uma bolsa da Junta Nacional de Educação para se formar em Ciências Pedagógicas. Na Bélgica, conheceu vários exilados russos e foi dessa experiência que ele colheu inspiração para escrever uma obra intitulada Nikolai, Nikolai. Para além disso, foi também na Bélgica que ele conheceu a sua primeira esposa, que era também ela uma judia de origem russa, com quem regressou para Portugal, já casado em 1933. Um casamento que, no entanto, acabou por durar pouco tempo. Em Portugal, em 1933, já tinha sido instaurado o regime salazarista, não é? Então, Miguéis é colaborador da República, da Seara Nova e dirige o semanário O Globo, com Bento Jesus Caraça, que no seu terceiro volume, O Globo, no seu terceiro volume,
é apreendido, portanto, é censurado. O que acontece é que Miguel, devido ao seu envolvimento em movimentos de intervenção cívica democrática, que obviamente não eram de modo nenhum bem-vindos, não é, naquele contexto histórico, é proibido de publicar, é proibido de ensinar e é proibido de exercer advocacia. De modo que a solução é partir em 1935 para os Estados Unidos, a bordo do Arlança. Aliás, essa viagem é depois transposta para a literatura na obra Gente da Terceira Classe. É então nos Estados Unidos que ele vai viver a maior parte da sua vida, em Nova Iorque, sobretudo no bairro de Manhattan, muitas vezes descrito e presente na sua obra. Nos Estados Unidos, a partir de 1942, e durante cerca de 10 anos, ele vai trabalhar como editor assistente nas seleções do Reader's Digest. Nunca deixa de colaborar na imprensa de Lisboa, portanto, ele nunca deixa de escrever em português e para Portugal. No fundo, a língua portuguesa vai funcionar para ele como um modo de enraizamento, não é? Em território distante e longínquo. Trabalha também como tradutor, depois acaba por se dedicar apenas à escrita. Entretanto, ele casa-se com Camila Campanella, que tinha conhecido em Lisboa em 1928. Ela é uma luso-americana que vive nos Estados Unidos e que ele vai depois reencontrar em 1935 lá nos Estados Unidos. E será então a Camila que vai, no fundo, assegurar o sustento da família para que ele possa, a certa altura, dedicar-se apenas à escrita, não é? e à literatura. E só assim se consegue uma obra com a qualidade e com a dimensão daquela que ele produziu. Faleceu então a 27 de outubro de 1980 em Nova Iorque, faz precisamente hoje 40 anos, não é? Daí esta iniciativa que quero mais uma vez felicitar. Passando agora para o estilo de Rodrigues Miguéis. Podemos dizer que ele se situa numa zona de interseção entre a presença e o neorrealismo. A presença ou folha de... Há aqui um som... Toda a gente está a ouvir bem, não é? Pronto, há assim, às vezes assim uns ruídos, mas... Então, a presença tinha sido inspirada pela Nouvelle Revue Française, não é? E foi por muitos considerada como um segundo modernismo. Foi um movimento que beneficiou muito o psicologismo, baseado também em algumas teorias freudianas, e, sobretudo, os presencistas tinham uma atitude apolítica. Esta atitude apolítica fez com que alguns autores que chegaram a aderir ao movimento acabassem por sair, como foi o caso de Miguel Torga. A revista Presença foi fundada pelo José Régio, pelo João Gaspar Simões, Adolfo Casais Monteiro. Depois colaboraram também outros autores, como foi o caso de Miguel Torga, cuja passagem pela Presença foi breve, precisamente porque ele criticava os autores da Presença por viverem encerrados numa torre de marfim, portanto, alheios à realidade. E essa é também muito a atitude do Rodrigues Miguéis. Rodrigues Miguéis nunca aderiu, nunca esteve vinculado ao movimento da Presença, mas há características presencistas, nomeadamente a questão do psicologismo, que transparecem na sua obra. Para além disso, há também influências neorrealistas, embora Miguéis nunca se tenha considerado um autor neorrealista, aliás, como diz ali no prefácio da segunda edição de Páscoa Feliz. Ele define-se como um escritor poliédrico, ou seja, um escritor aberto às mais diversas dimensões. Sobre isto até o Adolfo Casais Monteiro escreveu num artigo da Folha de São Paulo, em 1959, que o Rodrigues Miguéis era um fora da lei.
um fora da lei no sentido de não ser catalogado, de não ser enquadrado em grupos nem em correntes. E ao longo da sua carreira, Miguel foi afirmando cada vez mais a sua liberdade e a sua independência relativamente aos movimentos que, entretanto, iam surgindo. Relativamente aos outros autores que Miguel mais admira, podemos destacar Camilo, também muito especialmente também Raul Brandão e Aquilino Ribeiro. Portanto, são essas as principais referências que Miguel tem a nível da literatura portuguesa. Depois, Dostoiévski, também, Tolstói, também são os autores russos bastante admirados pelo autor. Aliás, a revista Presença distinguiu-se também pelo facto de ter divulgado em Portugal muitos dos autores estrangeiros, nomeadamente a literatura russa, a literatura francesa. Foi um movimento que a revista Presença começou a publicar-se em 1910 e prolongou-se até aos anos 40, não é? Portanto, foi um movimento bastante longo, não é? Aliás, 1910 não, 1927, peço desculpa. Foi um movimento, de qualquer maneira, bastante longo. Então, o que Miguel vai colher do neorrealismo é a preocupação com a questão social. Ele evidencia sempre uma preocupação com os mais desfavorecidos, embora o indivíduo nunca deixe de ser responsabilizado como parte do tecido social. Portanto, ele não cai em certos exageros neorrealistas sobre as questões sociais, sobre a questão da luta de classes. Ele nunca desresponsabiliza o indivíduo pela sua situação, embora haja toda essa preocupação social também que transparece na sua obra, como iremos ver a seguir. Sobre as obras publicadas, tenho aqui alguns títulos, algumas capas. Uma aventura inquietante é um romance, portanto, aqui temos os romances. Uma aventura inquietante é um romance que tem uma intriga policial, de certo modo. A Escola do Paraíso é um romance de formação que parte da infância do protagonista, muito baseada também na experiência de vida do autor. A ação centra-se em Lisboa. Foi publicado em 1960 e aqui nós vemos que, embora Miguel estivesse longe de Portugal, ele nunca deixou de escrever em português e sobre Portugal. Portanto, Portugal nunca saiu da sua mente, embora tenha e revela um grande universalismo na sua obra, ele também se preocupava em ser genuinamente português. Essa é uma outra dimensão também relevante. Depois, em 1971, Nikolai, que é baseada então em histórias que envolvem uma comunidade de refugiados russos na Bélgica, mais um romance saído da experiência do autor no tempo em que estudou na Bélgica e contactou de perto com a comunidade russa. O Milagre segundo Salomé foi transposto para o cinema em 2004 pelo realizador Mário Barroso e a ação principia em 1917, o ano das aparições de Fátima, e Salomé é uma prostituta que vem da zona rural e vai viver para Lisboa. Pronto, depois há toda o enredo e toda a história, que é, no fundo, uma revisitação e uma crítica à própria República. O Pão Não Cai do Céu
de 1981. É aquela que podemos chamar a obra mais neorrealista de Migués. Centra-se no Alentejo e envolve questões que têm a ver com a posse de terrenos, reforma agrária, esse tipo de questões. Um dos protagonistas é um cigano, o que vai mostrar mais uma vez a grande, no fundo, uma certa apetência de Migués para valorizar sempre os mais desfavorecidos e para tentar dar-lhes voz. A novela e o conto são o que tornou Migués referência obrigatória entre os melhores no género, não é? E aqui temos a assinalar a Páscoa Feliz, que é a sua novela de estreia, onde encontramos um protagonista completamente dilacerado após ter cometido um crime. A Páscoa Feliz é a obra onde se nota mais a tal influência psicologizante da presença. Onde a Noite se Acaba é uma coletânea de contos, de onde foi extraído o conto Beleza Orgulhosa, do qual vamos ver a seguir alguns excertos. Leia e Outras Histórias, venceu o prémio Camilo Castelo Branco. Aliás, o Páscoa Feliz também foi premiado. Gente da Terceira Classe é uma coletânea de contos profundamente centrada na imigração e na experiência dos imigrantes nos Estados Unidos. Um Homem Sorri à Morte com Meia Cara foi publicada em 1959 e é uma novela autobiográfica que parte de uma situação verídica vivida pelo autor. Em 1947, ele teve uma infecção cerebral e, como consequência, ficou com uma paralisia facial. Esteve em estado grave no hospital em Nova Iorque e o facto do homem sorrir à morte com meia cara tem a ver com o facto de ele ter ficado com metade da cara paralisada, não é? Devido à doença, durante esse período. É uma obra interessante que mostra o modo como ele enfrenta a doença e como consegue, no final, vencer a doença e dar-lhe um contorno positivo. A seguir temos aqui alguns livros de crónicas, como é o caso do É Proibido Apontar, O Espelho Poliédrico, As Harmonias do Canelão. Depois o Passos Confusos já é uma edição de outros textos também publicados na imprensa. O Aforismos e Desaforismos de Aparício, foi editado pelo Onésimo Almeida e reúne textos publicados no Diário Popular. E, claro, no meio disto tudo, temos um cenário privilegiado que é Nova Iorque. Dentro desse cenário que é Nova Iorque, temos ainda um outro microcosmos também privilegiado, que é Manhattan, localizado na parte mais antiga da cidade e onde Migués viveu até quase à sua morte. Vamos então observar este olhar cinematográfico sobre Nova Iorque, tomando a intermedialidade como ponto de análise. Então, vou começar por apresentar uma breve definição do que é a intermedialidade, para quem, enfim, não esteja a par. É um processo de interação estabelecido entre discursos de média autónomos, compreendendo vários âmbitos e permitindo desenvolver relações funcionais entre diversas linguagens. Ou seja, no fundo, temos aqui um diálogo de linguagens, um diálogo de artes, um diálogo entre diferentes média, não é? Portanto, designa todo o tipo de relações entre diferentes média. Neste caso, vamos ver a tal relação entre o cinema e a literatura, o cinema e o texto escrito. E vamos ver esses elementos em Beleza Orgulhosa. Como eu disse, foi escrito em 1938 ou 39, a dúvida é do próprio autor.
O ponto de partida foi um tufão, um furacão, isso mesmo. Os tufões são nossos, os furacões são deles, não é? Foi um furacão que assolou Nova Iorque. Eu tentei arranjar algumas imagens que encontrei na internet dos anos 40, que correspondessem mais ou menos à época retratada no texto. E então é esse furacão que é o ponto de partida para este filme escrito, como lhe poderemos chamar. E vou começar a ler então este excerto, porque acho que é bastante relevante para a questão das técnicas cinematográficas. Por essa costa acima vai um temporal desfeito. Lívido e furioso, o Atlântico varre as praias desertas, engole frotas inteiras de barcos pesqueiros, ergue navios desarvorados para os lançar terra adentro. O tornado arranca pela raiz árvores que viram desembarcar os peregrinos. Leva as casas e os bangalôs rolando na sua frente como caixinhas de papel. Destrói vidas sem conto. As pontes de aço vibram, zunem, vergam, partem-se como brinquedos. Os comboios descarrilam e os carris arrancados ficam retorcidos como cobras de aço tetanizadas. Os fios telegráficos vergastam o ar, assobiam, emaranhados como cabeleiras de cobre no vento. Erguidos sem peso das estradas, os automóveis jazem estranhamente como espantalhos entre as culturas devastadas ou tombados inânimes nos fossos. Torvos e coléricos, os rios industriosos galgam as margens, arrastam gado morto, casas, barcos sem governo, berços de meninos, gritos de aflição. Temos então aqui um cenário apocalíptico que faz muito lembrar, não é? Um daqueles filmes apocalípticos que nós vemos sobre as grandes tragédias ou tempestades, não é? E vemos que este narrador omnisciente, não é? Um narrador omnisciente que consegue ver tudo, captar tudo, ele tem a sua câmara, vai usar aquilo a que se pode chamar um plano picado, não é? Portanto, ele está a filmar de cima, está a observar isto tudo de cima e vai fazendo com esta sua câmara movimentos de travelling, de modo a ir abarcando tudo aquilo que vê. Para além disso, não temos só aqui o visualismo, temos também o som. Basta repararmos nos verbos. Vibram, zunem, vergam, partem-se como brinquedos, não é? Então, aliados a estes movimentos de travelling, temos depois outros de zoom ou de primeiros planos em que são filmados, por exemplo, os carros, não é? Portanto, depois daquelas imagens gerais em que a câmara vai focando, há certos detalhes que vão sendo filmados. Para além disso, mais uma vez o som aqui dos gritos de aflição, não é? O som, não temos aqui um cinema mudo, temos som também. A utilização do presente serve para dar ainda mais atualidade e para conferir uma dimensão ainda mais realista a toda esta realidade que ele nos quer mostrar. Mais do que descrever, o narrador aqui pretende mostrar, que o leitor consiga visualizar. Para além disso, podemos também ver a grande qualidade da escrita de Miguel, as personificações que são usadas e que contribuem também para dar dramatismo a toda a ação e, ao mesmo tempo, também para humanizar toda esta natureza que está em fúria. E continua, é a América, é o monstro dos contrastes lutando. A rádio não se cala, ansiosa e fanhosa, multiplicando ao infinito a ansiedade de gente. 6 horas, noite fechada, os bares cheios, a luz velada, a música langue. 6 horas e um vendaval como não há memória.
Então, aqui, esta Nova Iorque assolada pela tempestade torna-se como uma metonímia, uma parte que vai representar o todo, vai assumir-se como uma metonímia da própria América. E a América que é descrita como um monstro dos contrastes. E Rodrigues Miguel sempre foi muito sensível à questão dos contrastes. Na América, aliás, ele criticava muito os escritores que iam à América, passavam lá 5 dias e escreviam um livro sobre a América, não é? Porque ele achava que era algo completamente inconcebível, porque ninguém em 5 dias ou numa semana consegue apreender uma realidade tão complexa e tão diversa. Aliás, ele levou anos até começar a escrever sobre a América, não é? A seguir, temos uma mudança na Câmara, para aqui, através aqui do Daítico, aqui mesmo, como suspensa do arranha-céus, puxada pelos ventos aos estalos e aos silvos, a imensa cortina da chuva cerrada dá a volta à esquina do hospital e desfaz-se no pavimento embaixo com uma fumarada raivosa que o tufão leva e dissipa. O asfalto da rua parece um rio negro e oleoso. Nem viva alma, temporal assim. Os arranha-céus zumbem no vento musical. E as janelas batem por aí como queixadas. Mais uma vez temos o som, temos os efeitos especiais, não é? Da cortina de chuva cerrada, a esquina do hospital, portanto temos um plano que aproxima, depois daquele travelling e de ter mostrado toda aquela realidade abrangente, temos agora planos mais próximos do local onde o narrador se encontra, nomeadamente o hospital que está em frente ao prédio onde ele vive. Reparem também na riqueza das comparações, não é? O asfalto da rua que parece um rio negro e oleoso. E também muito interessante aqui esta última personificação com as janelas a baterem por aí como queixadas, não é? Portanto, temos aqui um zoom das janelas a baterem como queixadas. E, no meio de todo este cenário apocalíptico, vai então desenrolar-se um outro, não é? Que vai afetar o narrador e, sobretudo, aqueles que vivem, alguém que vive próximo dele. Temos aqui uma mudança de perspectiva. Já não temos o narrador omnisciente, aquele que sabe tudo e que vê o temporal todo e que está a filmar com a sua câmara todo o temporal. Não. Temos agora o narrador participante, o narrador homodiegético que é testemunha, que vai contar aquilo que ele vê, que está a presenciar. Nisto, ouço uns brados de aflição que se confundem com os uivos do vento e os estados da chuva. Mas já vem da rua a sereia da polícia uivando. Corro à janela. 5 detetives de pistola em punho saltam da limusina preta e correm para a porta. O Homicide Squad. Deixo a si mesmo em chinelos. Meu Deus, que seria? Os gritos calaram-se. Um silêncio mortal sobe lá dos fundos da cave. Ali, adiante, uma ambulância espera. Um magote de gente espreita, murmurando pela janela da cave. Abre para o fosso um pouco abaixo do passeio. Vejo um corpo de mulher estendido no tapete, as pernas a descoberto, brilhando na luz intensa. Que se passa? Mas que se passa? E de repente o médico, os enfermeiros e agentes trazem para fora um homem na maca. Carregam-no para dentro da ambulância que espera. Deixam-no só, com a porta aberta. Toda a gente continua a espreitar pela janela da cave. Deixam-no só. Mas o que foi? Como foi? Ninguém explica nada. A chuva desaba. Baixaram agora o store. Só se enxergam os pés da mulher. Há aqui um ponto muito interessante que é a questão da janela. O motivo da janela através da qual se observa. Há, inclusive, do ano de 1954, o filme de Alfred Hitchcock, que foi The Rear Window, que foi traduzido como a janela indiscreta. Então, a janela
esse motivo tão cinematográfico, tem aqui muita importância neste conto. É a janela que dá acesso a toda esta realidade que vai sendo presenciada aos poucos. Se nós virmos, isto podia ser um argumento, perfeitamente um argumento de um filme, não é? Portanto, temos a ação, ele está a ver a tal brigada de homicídios que chega, os polícias, um corpo estendido, não é? Temos aqui também a questão da luminosidade, que também não falha. As pernas da pessoa que está estendida, não é? Que brilham na luz intensa. E depois há aqui um efeito de suspense, não é? No fundo, perguntamos-nos, afinal, o que é que aconteceu? Não é? Ele não sabe, também não nos diz, não é? Porque neste momento nem nos pode dizer porque não sabe, não é? Temos aqui o tal efeito de suspense, não é? E tal como ele perguntamos o que é que teria acontecido, não é? No meio desta confusão toda. Começamos a ver que, afinal, a tempestade não acontece apenas lá fora, não é? Portanto, algo também muito tempestuoso está a acontecer dentro, não é? Nas imediações do prédio onde o narrador se encontra. Entro e vejo isto. A casa invadida de gente, cheia de luz. Parece um estúdio, parece irreal, um ensaio de cinema. E um silêncio, este homem calvo e calado, em mangas de camisa, circulando devagar. Ah, é o pai? Sim, é o janitor do prédio. Então não sabia? Mas como foi? O que se passou? E logo uma tarde assim, um vendaval como não há memória. A educação que eles deram àquela filha. Temos então aqui também as personagens do tal filme. Os diálogos são transpostos de uma voz off para um discurso indireto, livre, não é? Não temos aqui marcas de diálogo, mas sabemos perfeitamente que são os diálogos que ele está a ouvir, não é? E que ele está a ver a partir daquela janela, portanto sabemos que a ação se passa na casa do porteiro do prédio, onde ele vive e que a vítima que estava estendida no chão era a filha do porteiro, não é? Então, depois temos aqui esta descrição. O que no fundo aconteceu foi que a filha do porteiro era uma bailarina de 22 anos, com uma carreira profissional muito promissora. O ex-marido foi visitá-la, portanto, ela estava separada do marido, mas o marido queria que ela voltasse para ele. Ele combinou um encontro com ela lá em casa e, no final desse encontro, assassinou-a e suicidou-se, não é? Portanto, é toda esta tragédia que aqui acontece e que é aqui descrita. Depois temos então aqui esta reflexão final. Aliás, aqui temos a própria semelhança representada aqui no texto, não é? Ele diz, parece um estúdio, parece irreal, parece um ensaio de cinema, não é? Portanto, todo aquele cenário que ele está a presenciar, não é? E o silêncio. Depois, então, temos aqui a reflexão do narrador. Era bela e orgulhosa, e agora, ali estendida na carpete, tem uma moeda de sangue em plena testa. Belas, unidas, profissionais, as suas pernas têm um brilho estranho na luz crua dos projetores, como num show. Portanto, até esta parte dramática acaba por ser representada através de uma dimensão artística, não é? Mais uma vez temos aqui um zoom, temos um primeiro plano, neste caso, das pernas e a questão também da luminosidade. E, claro, as pernas têm aqui também um caráter simbólico, visto que se tratava de uma bailarina, não é? Com um futuro muito promissor. Então aqui ficamos a saber. Eu antecipei-me um pouco, não é? Contei-vos a história antes, mas aqui ficamos então a saber, através dos diálogos que ele ouve, não é?
o que se passou, não é? Então ela estava separada do marido há 6 meses, um pobre diabo. A família não fazia caso nenhum dele. Gente rica, sabe? O pai banqueiro. E ele tão pobre, parecia um mendigo, os sapatos escangalhados. Não queria trabalhar, um doente. Queria que a mulher voltasse para o pé dele. Mas aqueles ciúmes. Não a deixava trabalhar e ela tinha que o sustentar. A paixão dela foi sempre a dança, desde pequenina. Fizeram tudo para lhe dar uma educação. Claro, aqui refere-se aos pais, não é? Que eram imigrantes ucranianos. Trata-se da filha de uns imigrantes ucranianos. Então, ele vinha vê-la suplicar. Não, eu preciso governar a minha vida, tenho a minha carreira, o meu futuro. Coitada, 22 anos. Mais uma vez aqui a tal questão com o relevo das sandálias doiradas, não é? O doirado, que é uma cor normalmente associada ao sucesso. E depois temos a irrupção, uma intromissão, mais uma vez, do cinema na própria tessitura textual, quando é dito a chuva cai como no cinema, uma chuva mesmo americana. E no final é a companheira do narrador que diz: Gi, a gente esta noite vai mas é ao cinema, distrair-se o migalho, a casa ficou cheia do crime. Portanto, o cinema que aparece aqui neste diálogo de linguagens, no conto, depois no final vai funcionar também como um lenitivo, não é? Quase como um consolo e como uma forma de escapar da realidade e da tragédia que foi presenciada, não é? Temos então aqui uma dupla representação do cinema. A seguir, eu tenho apenas alguns certos de de uma crónica, neste caso, que tem publicada no Espelho Poliédrico e que tem por título Bowery 64. Bowery é uma das avenidas mais antigas de Nova York. Foi antigamente uma avenida chique. Nesta altura em que Miguel escreve, já não é. É, aliás, uma avenida onde há alguns bairros problemáticos, portanto, que é circundada por alguns bairros problemáticos, onde há também um centro de apoio e de acolhimento a vítimas e a sem-abrigo. E aqui temos mais uma vez o tal narrador cineasta que vai descrever o que vê num dos seus passeios pela Bowery 64. Do outro lado da rua, aqui muito larga, o homem está estendido no pavimento com a cabeça apoiada na borda do passeio e de olho aberto. É novo e parece tranquilo. A poucos passos dele, um agente da polícia, porventura italiano, gesticula e ri. Mais adiante, na travessa, a ambulância espera. Por quem? Porquê? São 11 da manhã de sábado. Há um sol velado e pouco trânsito. Dispersos, à distância, outros homens observam a cena calados. Temos então aqui, mais uma vez, a câmara do narrador a atuar, neste caso através do primeiro plano e centrada neste homem que está caído na rua. Para o olhar também, de vez em quando, o sinistrado soergue a cabeça. Leva a mão ao cabelo, louro e crespo, empapado de sangue. Examina-a com atenção, talvez orgulho, e torna a pousá-la cautelosamente no peito. O sangue tinge-lhe o rosto e a camisa e escorre na valeta. Se indago o que foi, ninguém me responde. Mais uma vez temos aqui também o tal grande plano, o tal zoom, não é? Do rosto do homem, o detalhe do sangue que corre na camisa. Temos também, mais uma vez, aqui um narrador que se sente desintegrado relativamente àquilo que presencia. Ele tenta sempre perceber o que é que se está a passar à volta dele, mas tem sempre dificuldade, não é? Portanto, é aqui também a figura do exilado, de alguém que está de fora, que está a olhar as coisas do lado de fora, não é? Que, de certo modo, tenta entender o que é que, tudo aquilo que está a contemplar.
Eu só coloquei mesmo aqui estes dois excertos, porque também não quis que a apresentação ficasse muito longa, não vos quis matar de aborrecimento. Por isso, esta é então a parte final desta crónica. Ao longo dela, o narrador vai revelando os vários detalhes que vai observando na rua e faz também algumas reflexões acerca da própria evolução histórica e sociológica dos bairros que rodeiam a Bowery. Deixo a rua devagar e ouvir as negras do Evangelho, porque há um grupo de uma seita que está perto lá do homem também a tentar pregar e a evangelizar as pessoas que passam. Julgo avistar querumbins de pele escura voando sobre a Gina, porque não trouxe eu comigo um cameraman que filmasse estes contrastes. Na verdade, creio que podemos concluir que ele não precisa do cameraman, porque ele consegue perfeitamente filmar os contrastes que observa através da sua escrita, não é? Enfim, são algumas considerações finais, não é? Podemos referir que os narradores de Miguéis se assemelham, nestes dois casos particularmente, a realizadores de cinema que filmam a realidade presenciada na cidade de Nova Iorque, impregnam as narrativas de um visualismo que as irmana com o cinema, numa comunhão interartes reveladora de um profundo humanismo e veiculadora também da construção da imagem do outro, através da instauração de um processo de alteridade. Eu queria salientar também que todas estas personagens destes filmes narrados são pessoas desfavorecidas, não é? É a tal tendência de Miguéis de tentar sempre dar voz àqueles que não têm voz, aos esquecidos, aos que são discriminados, àqueles que vivem à margem, não é? Da sociedade. Nova Iorque, cidade multicultural, cais de múltiplos encontros e desencontros, que espelham as diversas facetas da humanidade, surge, sobretudo, como um espaço habitado de imigração e exílio e de sonhos tantas vezes naufragados. É então esta uma das diversas imagens de Nova Iorque que podemos encontrar na escrita de Rodrigues Miguéis. E é tudo. Muito obrigada pela vossa paciência e atenção. Só me resta agradecer. Olá! Peço imensa desculpa, mas fui convidado para uma palestra. Claro, tinha-me dito. E, entretanto, era suposto estarem apenas alunos de licenciatura e mestrado de doutoramento, estavam professores também. Aquilo Claro, prolongou-se, claro. Queria agradecer-lhe. Eu só não assisti à sua apresentação, mas fui muito bem representado pela doutora Muito bem, sim, senhor. Ana Paula, e, portanto, agradeço-lhe a sua disponibilidade para vir aqui. Percebe que o José Rodrigues Miguéis era um autor que eu andava, desde que cheguei a Macau, à espera que fosse apresentado, porque eu li A Páscoa Feliz, tinha 15 anos e fiquei Não, maravilhado. É um autor notável e, infelizmente, mas, de facto, tão esquecido neste momento. Muito esquecido. E eu lembro-me, quando estava no IPOR, passou aqui muito teoricamente uma professora da clássica que tinha uns trabalhos feitos sobre José Rodrigues Miguéis, chamei-a e realmente ela fez uma pequena preleção curta, aí a 2006, 2007, mas até hoje foi um vazio completo. Pois, nunca mais. José Rodrigues Miguéis. Agradeço-te uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigada também. E, entretanto, a senhora chegou-lhe a telefonar do... Sim. Acabei, foi rápido, portanto, até ficou a questão resolvida. Muito obrigado. Obrigada. Eu assisti a tudo, só não assisti foi à sua apresentação, à apresentação da doutora Ana Paula. Muito obrigado a todos. Muito obrigada também. Não sei se alguém tem questões. Sim, obviamente. Sim. Claro que não. Sim, está. Doutora, foi ótimo ouvir. Mas parece-me uma coisa, talvez os miúdos mais novos conheçam melhor agora Rodrigues Miguéis do que nós, não é?
Porque, na verdade, se eu me lembro, os contos fazem parte de muitas coletâneas e de muitos livros didáticos da escola do ensino básico, não fazem? Eu lembro-me que havia aquele conto, o arroz que caiu do céu. O arroz do céu. O arroz do céu. O arroz do céu, há vários anos, era um conto, chegou a ser um conto de estudo obrigatório no 7º ano, nas escolas. Depois deixou de ser, passou a ser um dos muitos opcionais, não é? E é realmente um conto magnífico, não é? Que mostra as diferenças das classes sociais, não é? Aquela frase notável que é o céu, o chão, o céu do limpa-vias é o chão que os outros pisam. Não sei se conhece a história, mas centra-se num homem imigrante que faz limpeza no metro em Nova Iorque e por cima há uma igreja e há portanto, um cano, não é? O tal respirador do esgoto, e ele alimenta a família com o arroz que cai lá, o arroz que é lançado nos casamentos, não é? É realmente um conto notável, esse do arroz do céu. E que foi de estudo obrigatório e depois tinha deixado de ser neste momento, sinceramente não sei como é que está a situação. E tu sabes como é que eu sei isso? Porque no ano em que eu fiz o estágio tive uma turma de 7º ano, imagina. Pois. E foi esse o conto, portanto eu sabia. Deixa-me só perguntar-te outra coisa, porque já não me lembro bem. A escola do Paraíso, eu lembro-me de ter lido há muito tempo. Há alguma semelhança entre, uma vez que referiste que era um romance de formação. Sim, sim. Há alguma relação que possa ser estabelecida, e desculpa porque eu não me lembro mesmo, entre este romance e, por exemplo, Virgílio Ferreira, Amanhã Submersa, ou são muito diferentes uns dos outros? São diferentes, sim. Embora tenham também essa tal vertente da formação, mas são diferentes, são realmente diferentes. Virgílio Ferreira seria outra hipótese. Foi o meu professor de latim. Sim, não sei o que há mais. Falava mais de existencialismo versus estruturalismo do propriamente latim. De latim, exatamente. Foi o meu professor de latim, foi. Do Liceu Camões. Mas sabe que ele... Já agora, este é um à parte, mas quem conhecia bem o professor Virgílio Ferreira, ele era um homem um bocadinho intratável, não é? Intratável. E um dia eu morava na Praia das Maçãs e ele morava em Fontanelas. E eu nunca lhe disse que ele tinha sido meu professor, porque ele um dia disse na televisão que chatice, pá, os alunos passam a vida a dizer fui seu aluno e tal. E eu, à cautela, mas o Virgílio Ferreira seria também um autor para nós termos aqui, não é? E sobretudo falámos da conta corrente, que aquilo deu um barato. Sim. Mais uma vez, obrigado pela sua preleção. De certa forma, para mim foi uma surpresa, embora depois tenha reconhecido 2 ou 3 capas de livros que estariam lá em casa, mas que eu nunca li. Esta forma cinematográfica de escrever um guião para um filme surge depois dele se ter exilado ou já existia na obra dele antes de chegar aos Estados Unidos? Isto porque nos anos 30, 40 o cinema era uma parte importante da cultura americana e da propaganda do American Way of Life. Muitos refugiados e emigrantes intelectuais da Europa chegaram lá e passaram a escrever música e textos para os filmes e para a Broadway. A pergunta é esta. Sim, é verdade. Nota-se muito particularmente na obra que ele escreve já em Nova Iorque, depois de ir viver para Nova Iorque, esta expressão cinematográfica, sem dúvida influência também do meio, não é? Seria mais tango. Exatamente, as noites de tango. Seria mais tango, talvez. Aqueles milhares de clubes de tango que existem. Verdade. Existe lá e existe na Finlândia. Sabe que a Finlândia está cheia de clubes de tango. Clubes de tango também. Devia dizer. E depois falta aqui o meu colega Shiva para ver a transversalidade com a ópera, porque eu lembrei-me imediatamente de uma cena do Rigoletto em que o Duque está em viagem e refugia-se
numa estalagem de mau coturno e há uma tempestade tremenda, a noite tempestuosa, e a seguir segue-se um crime, porque nessa estalagem está um criminoso profissional e a filha, que se apaixona pelo Duque, e o assassino que tinha a encomenda de assassinar o Duque acaba por matar a filha, obviamente, força de um engano que estas tramas de ópera. Pois. E eu achei muita piada porque podia ser a mesma coisa. A mesma, Portanto, claro. não é só cinematográfico, Não, é também também operático. dá para. Sim, sim, prática. o diálogo interartes expande-se, não é? É verdade, verdade. é verdade, sem dúvida. Obrigada. Tá. Como é que tudo? Muito obrigada, foi muito interessante. Obrigada. Tinha uma questão parecida com a do Zé Carlos, mas agora gostava de saber, e desconheço profundamente, até que ponto é que este tipo de linguagem e quando chegou a escritores portugueses e radicados em Portugal e a escrever em Portugal? Ou será que essa linguagem só agora é que chega a essa geração mais nova? A linguagem, esta linguagem cinematográfica. Não, o professor Carlos Reis, por exemplo, tem feito, aliás, na última aula dele, ele fez uma análise precisamente da intermedialidade em alguns pontos da obra do Eça de Queiroz. Ou seja, o Eça de Queiroz escreveu muito antes do cinema, não é? Pronto. Aí, sim, mas pronto, é isso. Seria mais uma teatral. Nessa altura ainda não havia o cinema, mas pronto, ele tentou encontrar lá algumas destas técnicas, enfim, cinematográficas na obra do Eça. É provável, esta característica é muito, no Miguel, pronto, eu encontrei realmente em vários, sobretudo em vários contos, sobretudo depois escritos, como já disse, depois da ida dele para os Estados Unidos. Relativamente a escritores radicados em Portugal, creio que depende, não é? Depende. Talvez agora seja mais evidente nos mais novos, sim. Estou a pensar nos mais recentes e sim. Haverá talvez alguns casos, mas sim, nas novas gerações, sem dúvida, sim. Há alguns anos, sim. É verdade. Obrigada. Era só uma observação Sim. em relação ao que a Teresa disse. A verdade é que nós falamos de cinema e de cinema na literatura a partir do momento que o cinema existe. Claro, ou que a fotografia existe. Sim. Porque, na verdade, a questão da visualidade e do sim, movimento existe desde o Aristóteles. Sim, Não claro, é ele claro, que sim. define todas essas Sim. categorias. Portanto, o facto de falarmos em cinema e em intermedialidade, mesmo o conceito de intermedialidade, Só vem a partir do momento em que há os vários média, não é? Porque antes não fazia sentido. estabelecia-se entre a literatura e a pintura, que eram artes irmãs. Claro, não é? Claro. E eram artes irmãs. Claro, desde o Horácio, do Horácio e tudo isso que eram as tais artes irmãs. Depois, Ou seja, se calhar agora, eu acho que... com a música agora, também depois acabou por acontecer, mas sim, sem dúvida é isso. Só depois, agora, eu acho que a Dora disse uma coisa muito certa, é que talvez agora os escritores tenham mais consciência disso como um processo moderno é isso. de escrita. Sim. Muito bem. Está ali primeiro. A minha questão era relativamente à referência que fez ao espólio. Parece que há uma série de problemas. Segundo me constou, ele deixou um espólio riquíssimo que talvez, se fosse divulgado, daria um outro fogo à divulgação da obra dele. O espólio do Miguel, ele está todo na Brown, na biblioteca John Hay, na Brown. Fui lá várias vezes, portanto, onde lecionou Onésimo, em Providence. O espólio está lá e há uma cópia digitalizada, segundo creio, na Biblioteca Nacional. O problema que eu referi é a questão dos direitos de autor para a republicação das obras. Eu ouvi esta história assim muito, sinceramente também não sei explicar bem a situação, mas pelo que eu vi, há alguns problemas, suponho que estejam a ser colocados pela filha adotiva de Rodrigues Miguel. Tem a ver com questão de direitos de autores, de editoras,
enfim, questões desse género, que eu creio que estão em tribunal, inclusive, e que estão a dificultar... Que ainda não foi resolvido. Que não foi resolvido, é isso. E que... Quando eu vim para Macau, tinha ouvido falar disso, pensei que já se tinha Pronto, resolvido a então situação. continua a ser, é Ok. isso. Portanto, já há muitos anos que a situação se arrasta e é uma pena porque a obra dele está praticamente esgotada, não é? Portanto, Claro. o que há é aquilo que eu projetei, aquelas capas, não é? Portanto, quem tem aquelas edições velhíssimas, mas não está à venda, não é? O que é realmente a não serem alfarrabistas ou certos lugares assim, não é? Porque é realmente uma pena. Obrigada. Obrigada. Só mais uma pergunta, desculpe. No início falou em psicologismo, Sim. Que é um conceito que eu não conheço bem, mas que também fiquei a pensar se seria uma sequela do Freud, que tinha existido pouco tempo antes, Sim, e da sim. psicanálise. Sim, da psicanálise, mas sim. também isto já existia antes do processo ser apropriado pelos escritores, visto que sempre se descreveram caráteres, personalidades, atitudes, emoções e afetos que compõem o psiquismo de cada um dos personagens ou protagonistas. Sim. No caso da presença, pronto, valorizaram essa questão da dimensão do indivíduo, o interior, enfim. Essa parte, usando também muito a questão da psicanálise e os contributos do Freud, sim, sem dúvida. Professora, gostei muito da sua exposição, Obrigada. que acompanhei com toda a atenção. A pergunta que eu vou fazer, se calhar, é um bocado disparatada, mas eu também normalmente faço perguntas disparatadas. E a pergunta é esta. O José Rodrigues Miguel, embora não seja um escritor maldito, é um escritor esquecido, não é? Sim. Injustamente esquecido. Sim. O Jorge Sena também. Sim, também. João dos Passos também. Sim. Enfim, há outros escritores malditos também, Venceslau de Moraes, enfim, para já não falar do nosso poeta de Macau. Também, de algum modo, maldito, mas menos esquecido. Sim. O que eu queria perguntar é se tem conhecimento que o José Rodrigues Miguel conhecia o João dos Passos, José Rodrigues Miguel conheceu Jorge Sena, qual era a relação entre eles? Há alguma interdependência relativamente ao estilo literário? Alguma inter-relação? Gostavam uns dos outros? Davam-se mal? Davam-se bem? Ele conhecia o João dos Passos. Relativamente ao Jorge Sena, há uma vasta correspondência entre eles, trocada entre eles. Houve algum problema entre eles, algum conflito por causa de uma crítica literária. A certa altura houve ali uma cisão entre eles, porque os dois tinham um feitio... tinham feitios bastante especiais. Portanto, foi isso que aconteceu. Portanto, durante muito tempo eles corresponderam-se e podíamos dizer que tinham uma relação bastante, enfim, próxima, não é? Mas depois houve ali um momento de algum conflito. É realmente isso que posso dizer. Relativamente ao João dos Passos, conheciam-se, mas sinceramente não sei mais, não sei mais detalhes. Nos espólios cheguei a ver várias, onde está muita... O Miguel trocou correspondência com muita gente mesmo. Portanto, o espólio de correspondência é realmente assinalável. E um deles foi o Jorge Sena. Levou-se para isso a rencontre, costuma dizer-se, não é? O Jorge Sena também, no fundo, é um autoexilado, não é? Sim. E o José Rodrigues Miguel também é outro autoexilado. Também. Embora fossem ambos anti-salazaristas e anti-situação, nunca foram expulsos do país. Foram por vontade própria. Exato, não se sentiram bem no país. Foram pelo próprio pé, não é? Como se pode dizer. A professora Dora Gago pensa que o facto de se escrever em português, e ambos escrever em português, o que não aconteceu com o João dos Passos, não é? Nós conhecemos João dos Passos pela tradução. Claro. O facto de ambos terem escrito em português e a distância do centro cultural, da mãe pátria, do espaço académico em que ambos se formaram, têm uma visão diferente de um escritor. Isto é, os dois têm alguma coisa em comum que um olhar de exílio lhes possa dar em relação a outros escritores que não se autoexilaram? Sem dúvida. Peço desculpa de ter
ter embaraçado a pergunta, mas creio que percebeu, apesar do meu... Eu creio que sim. Eu creio que o facto de estarem longe de Portugal, nos Estados Unidos, os dois, escrever em português é realmente determinante na obra deles e na visão que eles dão da realidade que transmitem. Creio que tanto para um como para o outro, a língua portuguesa funcionou ali como âncora. No fundo, eles estiveram fora de Portugal, mas eles nunca deixaram de pensar em Portugal. Portanto, Portugal não saiu, eles saíram de Portugal, mas Portugal nunca saiu deles, não é? E isto dá uma perspectiva muito particular porque há a questão do distanciamento, não é? Portanto, a perspectiva deles é completamente diferente daquela dos escritores que nunca saíram de Portugal, não é? Por outro lado, também será completamente diferente, por exemplo, de um escritor que emigra e que adota como língua de escrita a língua desse país de acolhimento, não é? Essa língua de acolhimento. Portanto, o facto de eles insistirem sempre em escrever em língua portuguesa, eu creio que é uma marca bastante forte e mostra uma mundividência muito particular, cada um à sua maneira, claro, mas creio que é um elemento muito importante na obra deles. Muito grato. Sim, obrigada. Muito obrigado pela sua apresentação. Há um texto que é bonito, nós não temos muito acesso aos textos, infelizmente, mas há aquele que a senhora professora citou no início, com escala em Bermuda, sim, sim. Um livro sobre o assunto América. Sim, não é? sim. E que o texto é magnífico. É. Porque ele acaba por explicar porque é que não escreve sobre a América, depois de estar lá 6 anos, e depois se diz, agora, porque é que não hei de escrever? Não é? Agora, é isso, não é? É interessante. Ao mesmo tempo critica os outros que chegam lá, passam 3 ou 4 dias e escrevem um livro ou uma semana, assim mas, com toda... Há uma coisa que, como a senhora professora é uma estudiosa do Rodrigues Miguel, eu gostaria de saber, apanhar algumas referências em que diz que ele chama a Nova Iorque como uma cidade monstro. O que será? Eu gostaria, porque aqui não conseguimos perceber, mas se haverá alguma razão porque é que ele chama cidade de monstro a Nova Iorque? Aqui a questão do monstro de contrastes, inclusive, faz lembrar aquele filme, o Metrópolis, não é? Em que a cidade aparece como um monstro, não é? Isto não acontece sempre, acontece aqui. A questão aqui do monstro, creio que tem a ver também com o próprio cenário da tempestade, não é? Mas a questão do monstro, da Nova Iorque como monstro, também tem a ver com todas aquelas dimensões que existem no fundo na cidade, desde a violência, o profundo contraste entre as classes sociais, não é? Os tais desfavorecidos e discriminados, não é? A quem ele quer dar voz, como é o caso deste homem caído da rua, da filha do porteiro, que sonha ser bailarina e que é assassinada pelo marido, não é? A verdade é que o Miguel sempre ele é muito sensível à questão dos contrastes, não é? E a América tem isso, sobretudo Nova Iorque, não é? Em que há uma realidade de uma riqueza cultural e tudo isso, não é? Eu acho que o monstro tem a ver um pouco com tudo isso, não é? É isso, não é? A própria é isso. A volumetria da cidade. Não? É isso, o próprio volume da cidade. Portanto, a questão do monstro é alguma coisa que no fundo vai devorar o indivíduo, não é? Que esmaga, não é? Esmaga. Acho que penso que é isso. Obrigada. Any more questions? Mais perguntas? Doutora, como está? Está boa. Eu gostei muito, claro, mas na minha quase ignorância do José Rodrigues Miguéis, estava aqui com alguma vergonha, entre aspas, de fazer esta pergunta, Dora. Ele, quando está nos Estados Unidos, ele é professor, ele vive do quê? Não, ele foi, durante 10 anos, diretor assistente das seleções do Reader's Digest. Sim. Fez traduções, ele traduziu vários autores, desde o Caldwell, pronto, eu até no primeiro slide apresento, fez traduções, também ganhava alguma coisa com o que escrevia para os jornais em Portugal e, sobretudo, a partir de certa altura, foi a mulher dele, a Camila Campanella, que assumiu o sustento da família para ele conseguir dedicar-se inteiramente à escrita.
Ah, está bem. Ok. Pronto, eles Obrigada. adotaram uma filha e pronto, era ela que garantia Que garantia o sistema. o sustento para ele poder escrever integralmente, porque ele, a certa altura, chegou à conclusão que se continuasse a ser assistente editor das seleções, não teria tempo para escrever, não é? Claro. Portanto, ele nunca ganhou, digamos, dinheiro com a sua obra, portanto, não... Com a obra, com os livros. Sim, sim. Com os livros ele acabava por ganhar pouco. Ganhava algum dinheiro, mas não era muito. Não era Claro, muito. claro. Tal Isso- como com os artigos também, Claro, não é? Que ia escrevendo para os jornais. Acabava por ser pouco. Embora a obra dele foi traduzida para inglês, para italiano, para russo, para checo, para polaco. Pronto, ganharia alguma coisa em direitos de autor, mas nunca nada de relevante. Parece que não é inédito em Portugal. Não? O que é, pois, assim. Claro, claro. Mas Não é sabes se inédito teve em algum impacto? Portanto, digamos, a obra dele, para além daquilo, teve algum impacto, fez com que as pessoas, digamos, mudassem alguma coisa que na altura tenha aparecido, portanto, escrito sobre ele? Há teses de doutoramento. Há teses de doutoramento sobre ele. Não, há isso eu vários. sei, mas Sim. quer dizer, na altura em que está a decorrer a vida dele, em que ele escreve... Na altura a obra dele tinha, era recebida, ela era, pronto, há uma série de recensões críticas. Sim, sim, Aliás, sim. ele teve vários prémios também, não é? Portanto, a obra dele chegou a ser premiada, tinha recensões nos jornais em Portugal, não é? Está bem. Portanto, embora, claro, ele nunca fez parte de certos grupos, nunca, não é? Sempre, para além do exilado, sempre manteve a sua independência, não é? Que às vezes também tem certas consequências. Claro. E o que foi acontecendo ao longo da vida é que realmente o grupo de admiradores foi diminuindo, não é? Também por toda a dimensão social que isso também Pois era mais acarreta. isso, claro. Há vantagens e desvantagens. Pois. Ok, obrigada. Realmente, quando não se está em trupos psicossociológicos. Sim. A independência paga-se caro. Muito caro. Muito caro. Eu sei o que isso é. É. Também eu. Paga-se muito caro. Já agora, aproveitar só mais uma pergunta. Na sua perspectiva, o José Rodrigues Miguel era mais um exilado ou um expatriado? Realmente, o Eduardo Lourenço tem um capítulo de livro sobre essa questão. O Eduardo Lourenço chegou à conclusão que ele junta precisamente as duas coisas. Eu concordo com ele. Ou seja, a ideia do exilado é alguém que sai da pátria, embora nunca a tenha perdido, não é? O expatriado é aquele que sai e que se tenta integrar na tal terra de acolhimento, não é? O Miguel, eu acho que junta realmente as duas dimensões. E depois há o exilado no próprio país E também. depois há o exilado no próprio país. Sim. Não se pode esquecer. Mas, aliás, tanto o Miguel como o Sena, eles sempre foram um bocado exilados mesmo antes de saírem. Eles sempre foram contra ali, enfim, carta fora do baralho, vamos lá ver. Sim. Eu não queria fazer a pergunta porque se liga muito com a biografia do escritor, mas eu conheço mal a biografia do escritor, aliás, penso que não está muito difundida e só sabem assim os traços gerais. Sim. Quando nasceu, quando morreu, quando se decidiu. A minha questão é esta, sendo ele um homem de esquerda, e era um homem de esquerda, e era difícil na minha adolescência, na passagem para a idade adulta, encontrar os livros dele, não era fácil, muito menos na província. Pois. Só havia umas livrarias mais periféricas que tinham os livros dele, as livrarias tradicionais não tinham, claro. os livros do Claro. Miguel. Era um homem ligado à esquerda, era um homem que tinha uma grande afição pelo Partido Comunista Português, era um militante do Partido Comunista Português. Há quem diga, embora não, é capaz de não estar documentalmente provado, mas o Partido Comunista Português tê-lo-á nomeado delegado do Partido Comunista Português junto do Partido Comunista Americano. Pois, isso aí não está, não está comprovado. Não está realmente. comprovado, Não, mas não. está comprovado que ele de facto tinha ligações ao Partido Comunista Sim. Português, embora, evidentemente, era um espírito independente. Sim, Sem dúvida que era, basta ver completamente, sim. a obra dele. O que eu me pergunto, e era essa a questão que queria para a professora Daragá, é como é que um homem que perfilha e era um militante do Partido Comunista Português escolhe como autoexílio
o país altamente capitalista na altura e não a União Soviética, que foi escolhida pelo menos por 1 ou 2 de autoexilados. Tem alguma explicação para isso? Eu não tenho. Pois, realmente é verdade. Realmente é uma boa questão. Não sei se para isso terá contribuído a Camila, que ele conheceu em 1928 e que vivia lá. Não é? Poderá ter sido um dos fatores, porque depois ele chegou aos Estados Unidos e voltou a reencontrá-la, portanto, provavelmente deveriam ter-se correspondido antes, não é? E pode ter sido um dos... Porque ela vivia nos Estados Unidos. Era capaz de ter um tema engraçado, o amor na geografia de Miguel. Sim, é verdade. E, aliás, a primeira mulher dele era russa. Portanto, a primeira mulher com quem ele teve um casamento muito breve era russa. Por isso, era melhor não ir para a Rússia. A experiência não correu bem. Há uma coisa que nós sabemos pela história, que é mais fácil ser-se comunista num país democrata do que democrata num país comunista. Portanto, isso sabemos que isto é a história que nos diz isso, não é? Pois. É isso. Embora na América seja, enfim... Sim, é isso. Mas pronto, a Rússia também pode ter sido o trauma do tal casamento, que não correu bem. Pode ser essa a explicação. Finiste? Pronto, olha, uma vez Muito bem, obrigada, muito obrigado. muito obrigada. E obrigado a todos. Muito bem. Isto, o mundo é muito pequeno. Eu pedi... Como é que ela se chamava? Pertencem a um...